Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o funcionamento desse sensor infravermelho de proximidade ajustável. E eu já vou adiantar para vocês que, de uma maneira resumida, o princípio de funcionamento desse sensor é detectar se há ou não um obstáculo à sua frente. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ideia de projeto que você ainda pode até ganhar dinheiro utilizando esse sensor. E se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, então clica aí no botãozinho de baixo para se inscrever, que assim você vai estar por dentro dos nossos próximos vídeos. Então pessoal, aqui no meu sensor infravermelho, eu vou ter na sua lente duas protuberâncias, onde uma vai ser o emissor infravermelho e a outra vai ser o receptor infravermelho. E dessa forma, utilizando as duas, ele vai conseguir detectar ou não o objeto à sua frente. Entendido isso, você já consegue perceber que esse sensor ele vai retornar um valor digital. Ou ele vai dizer que há um objeto à sua frente, ou não, certo? Então, muitas pessoas confundem esse tipo de sensor com o sensor ultrassônico, que realmente é um sensor de distância, porque o sensor ultrassônico ele vai dizer a quantos centímetros está o obstáculo do sensor. Já nesse caso, não. Aqui a única coisa que a gente pode afirmar se há ou não, certo? Esse obstáculo. Apesar de a gente configurar, certo, uma distância para ele captar, mas o objetivo dele não é esse. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao utilizar esse tipo de sensor é saber a distância que o objeto vai se encontrar dele, certo? Então, para você alterar a distância de captação, você vai fazer isso através desse parafuso aqui, certo? Multivoltas que ele vai ter na sua parte de trás. Então, você girando esse parafuso em ambos os sentidos, certo? Você vai alterar a distância de detecção, ou para mais ou para menos. Lá no datasheet dele, diz que a menor distância que ele consegue captar é a de 3 centímetros e a maior distância seria de 80 centímetros. Dessa forma, você, quando for fazer seu projeto, você vai ter que fazer o ajuste manual, certo? Então, não é no seu microcontrolador que você faz esse ajuste, é no próprio sensor infravermelho. E uma característica aí bastante importante desse sensor é que ele possui aqui esses dois enrolamentos, certo? Aqui na sua parte de construção, onde você até mesmo pode retirar aqui, certo? Um deles, ou os dois. E para que vai servir isso? Vai servir o seguinte: você pode colocar ele aqui dentro de um gesso, certo? Uma parede de gesso ou qualquer outro material que você queira embutir ele. E aí depois você coloca aqui esse outro aqui, certo? E aí você deixa ele bem firme na sua parede ou em qualquer outro lugar que você vai posicionar o sensor. E aí, pessoal, como dá para vocês perceber, que esse sensor, ele é bastante robusto. Dá para você ver que o material de acabamento dele é muito bom, certo? Dando a ele esse aspecto profissional. Aqui na sua saída ele vai ter 3 fios, certo? 2 para alimentação 5 volts, onde o marrom vai ser o positivo e o azul o negativo. E aqui o condutor na cor preta vai ser o de sinal, certo? Então é ele que vai fornecer para você a saída do sensor, se no caso vai ter um obstáculo ou não à sua frente. E agora, eu já fiz aqui a alimentação do meu sensor, certo? Utilizei aqui a plaquinha WEMOS D1R32, que é a ESP32, certo? Em formato aí parecendo com Arduino. Então, eu puxei aqui a alimentação 5 volts para protoboard, certo? E aqui, mais em cima, como vocês podem ver, eu fiz a alimentação do sensor. Como eu disse, o condutor azul, certo? Vai na fileira negativa e o condutor marrom no positivo. Então, eu alimentei ele aí com 5 volts, ele já está funcionando. Aqui, o fio preto, certo, que é o fio de dados, eu deixei ele desligado por enquanto, porque eu ainda não estou utilizando para nada. O que eu quero mostrar para vocês, aqui na parte traseira do meu sensor, é essa luzinha aqui de indicação, certo, esse LED. Então, no momento que ele detectar o objeto, observe que o LED acende. Na hora que eu tirar aqui, certo, apagou. Então, na hora que ele detectar, ele mostra aí o LED aceso. Então, é mais uma coisa aí muito importante para você ver na prática, certo, que ele está funcionando ou não. E agora, já com o meu computador aqui aberto no IDE, certo? A gente vai fazer toda a programação daquele módulo, certo? Que é o WEMOS D1. Você pode também estar utilizando o Arduino ou outro similar para fazer esse mesmo procedimento. Então, antes de a gente programar, de fato, deixa eu explicar para vocês qual é a minha ideia. Então, é o seguinte: você já deve ter observado nessa situação de pandemia que a maioria das lojas, certo? Principalmente as grandes, elas estão limitando o acesso de pessoas. Por exemplo, assim, só 200 pessoas podem estar na loja para evitar, melhor dizendo, a aglomeração e a disseminação do vírus. Então, o projeto é esse. Você vai fazer um sistema de contagem de pessoas que entram na loja, certo? Para você permitir ou não essa entrada dessa pessoa, porque é muito complicado você fazer essa contagem manual. Então, imagine uma loja que ela vai limitar em 300 pessoas. Então, para você fazer essa contagem, então fica um pouco complicado.
A mesma coisa serve para carro, certo? Para estacionamento, supermercado, esse tipo de coisa. Então a ideia é que a gente, através do sensor infravermelho, a gente consiga fazer essa contagem. Então agora vamos entender como funciona, certo, esse código, um código aqui bastante pequeno e simples. Então vai lá, a primeira linha vai ter #define pin sensor 14, ou seja, na minha saída digital 14 da minha plaquinha, eu vou estar chamando ela aí desse nome, certo? E agora eu vou declarar duas variáveis, certo? Do tipo unsigned long. O que são isso, certo? O que é isso? São modificadores. Unsigned quer dizer que essa variável ela não vai ter valores negativos. E long é porque ela vai ser uma variável longa, do tipo inteiro, certo? Então vai contar um número bem maior do que uma variável do tipo int comum. E aqui eu chamei o contador, né? Essa variável aqui toda, o nome é o contador. E ela vai iniciar em 0, certo? Porque vai ser a contagem aí inicial da loja. E a outra variável que eu criei, utilizando os mesmos modificadores, é a variável de tempo, que vocês vão entender mais à frente. E aqui na linha de baixo, eu criei uma variável sensor, uma variável do tipo booleana. Por quê? Porque essa variável aqui é que vai coletar, certo, o valor digital do meu sensor. Como eu já disse lá no começo, esse sensor ele vai dizer o seguinte: ou tem obstáculo ou não tem. Como ele só tem duas possibilidades, ele pode ser encaixado com uma variável booleana, certo? Que é verdadeiro ou falso. Aqui na minha setup, certo? Na minha função void setup, eu vou ter apenas aqui a declaração do pin sensor, certo? Que é o pino 14, como uma entrada. Então eu chamo ele aqui de input, porque você vai entrar com o sinal digital, certo? Então por isso você vai ter que chamar ele de input. E aqui, serial begin, eu vou estar utilizando aqui a comunicação serial do computador para ver a contagem, né? Mas aqui embaixo, na minha loop, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ler, né? Chamar a variável sensor, que é aquela variável bool que eu chamei lá em cima. Eu vou ler, né? Então digitar read pin sensor. Então eu vou pegar o pino 14 e vou ler o estado lógico dele. Ele é 0 ou é 1? Um detalhe. Quando ele for 0, é porque tem um obstáculo. E quando ele for o valor digital alto ou 1, ele não vai ter nenhum obstáculo à sua frente. E aqui eu vou criar o meu if. E as condições, né, para esse if ser verdadeiro é o seguinte: o sensor tem que ser 0, ou seja, tem que ter um obstáculo à sua frente. E, né, 2 aqui é comercial. Então, para esse if ser verdadeiro, essas duas condições têm que ser verdadeiras simultaneamente. E o que? Miles menos o tempo tem que ser maior do que 1500. O que é isso? Miles, né, como você sabe, é a função que mostra o tempo de funcionamento desde que seu microcontrolador foi ligado. E tempo, como eu tenho bem aqui embaixo, ele recebe miles. E a diferença deles dois tem que ser maior do que 1500. Então, o que é isso aqui? É o seguinte: se você colocar a mão na frente do seu sensor, rapidamente ele iria contar muitas vezes, certo? Ele contaria até 20 vezes. Ou seja, uma pessoa passaria e ele contaria 20 vezes, porque é muito rápido que esse código vai funcionar, certo? Muito rápido que o microcontrolador faz isso aqui. Então, para você garantir que ele faça apenas uma contagem, né, e não mais, não várias de uma vez, você utiliza essa artimanha aqui. Se esse tempo aqui for um tempo relativamente longo, certo? É o tempo que mais ou menos uma pessoa passar, isso aqui você vai ajustando aí na prática, certo? Você vai alterando e vai ver qual melhor se adapta. Então, se esse tempo aqui for um tempozinho grande, então ele conta só uma pessoa, em vez de contar, por exemplo, 10 de uma lapada, entendeu? É mais ou menos assim. E aqui, né, se esse for verdadeiro, ele assume tempo como essa variável miles, né, para atualizar toda vez que ele passa uma pessoa. E aqui na linha de baixo ele atualiza o contador, né? Se o contador era 0, adicionou 1, então agora ele é 1. Na próxima vez ele adiciona mais 1, vai ser 2, e assim por diante. E antes de sair do if, né, eu mando esse valor do contador para minha porta serial, e aí eu vou exibir aqui para saber a contagem. Então, pessoal, voltando agora aqui para a nossa protoboard, eu fiz apenas a conexão do sinal de dados, certo? Ao pino 14 aqui da minha placa. Então, onde vai ter o sinal de dados, que é o fio preto, certo, do meu sensor, eu conecto aqui no pino 14. E aqui eu coloquei ele aqui nesse suportezinho improvisado, só para a gente facilitar aqui, certo? As mãos. E aí, como vocês podem ver na tela do computador, certo? Tá mostrando aí a comunicação serial. Então tá tudo em branco porque ele não detectou ainda nenhum objeto à sua frente. E para isso a gente vai estar utilizando esse cavalinho aqui, certo? Então ele vai passar na frente do sensor e aí você observe aí a comunicação serial que ele vai estar fazendo a contagem, certo? Então vai simular aí como se fosse uma pessoa passando. Então vamos lá. Eu vou passar aqui meu cavalinho na frente do meu sensor para vocês verem como é que vai ficar. Então observe aí que ele já contou 1, certo? Uma pessoa entrou. Então vamos de novo. 2. E assim vai, certo? A ideia aqui é muito simples. Se você vier voltando também, né? Obviamente não vai interferir em nada, certo?
mesma coisa. Então, pessoal, para esse projeto ficar, aqui a gente passa só a ideia, certo? Então, vocês aqui têm que pegar e aprimorar e construir o projeto de vocês. Mas eu já vou dar algumas dicas. A primeira, em vez de você utilizar a comunicação serial simples, certo? Através da conexão USB com o computador, você utilize a conexão serial Bluetooth, porque aí vai ficar bastante melhor, certo? Para você implementar na prática. Porque aí você coloca o seu sensor lá na parede, comunicação Bluetooth, e não vai ter essa necessidade do cabo USB. Você pode fazer a alimentação mesmo utilizando até pilhas. Outra coisa também interessante é que você coloque 2 sensores, né? Por quê? Porque a loja vai entrar pessoas e também vai sair pessoas. Então, as pessoas que vão sair, você tem que detectar e subtrair da sua variável contador, certo? Então, um projeto fica um pouco mais complexo se você fizer nessa linha de raciocínio que eu estou explicando para vocês. Outra coisa também que você pode fazer, que é muito interessante, é você colocar um display LCD, exibindo, certo, quantas pessoas tem na loja atualmente, para até para os clientes ver e também os funcionários tá supervisionando isso. Outra coisa também, você pode até fazer um sistema de automação com a porta, utilizando aquele módulo relé que eu expliquei lá naquela aula passada. Vou até deixar o link aí, caso você não tenha visto e tenha curiosidade. Por quê? Porque utilizando aquele relé, você pode conectar na saída uma carga mais potente. Então você pode colocar uma porta automática, certo? E aí ela não vai mais abrir, certo? Vai mostrar uma mensagem no seu display LCD que a loja está lotada, né? Então é interessante também, você pode também estar fazendo isso para deixar seu projeto bem mais complexo. E não esqueça, se você quiser adquirir esse produto ou outros itens da linha de Arduino, confira a nossa loja www.destrinchando-na-elétrica.com.br. Também vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, galera, se você gostou do conteúdo de hoje, deixa seu like, compartilha com seus amigos e também deixa aí um comentário, certo? O que a gente pode melhorar, o que você ficou ainda com dúvida, que a gente vai tentar estar ajudando vocês. Então, galera, um grande abraço, valeu!